Oi, gente! Eu sou Cizu Eito e a gente está mais uma vez nessa noite deliciosa desse projeto que eu amo, o projeto Nós Três em Resenha, com meu amigo Gerlan e Guilherme, e hoje conversando sobre esse livro que é um ícone da literatura mundial, Miss Dalloway, de Virginia Woolf, que foi escolhido pelo nosso amigo... Uma das autoras mais arrebatadoras do século XX. Uma autora difícil, uma escrita com um estilo completamente original. É um livro um pouco mais rebuscado, mas é uma autora que revolucionou a literatura. Modernista, né? Extremamente como tudo que era do modernismo. E muito vanguardista para a época dela. Uma mulher muito à frente muito à frente do tempo. Total. Então, esse livro aqui, nós temos edições diferentes. A minha edição e a do Gerlan é da Autêntica e a gente tem a da... minha é a Antofágica. Isso, da Antofágica. E a gente vai falar aqui, para começar como sempre, um breve enredo e depois a gente vai começar nossas discussões, nossas impressões. Em se tratando de enredo, a gente tem, de certo modo, um enredo muitíssimo simples desse livro. Trata-se de um dia qualquer do mês de junho de 1923, em que a nossa protagonista, a Clarissa Dalloway, nascida Perry. Isso. E ela acorda, vai dar uma festa à noite e ela vai à floricultura de manhã comprar flores. E no trajeto da floricultura, então o livro começa ela indo à floricultura, e nesse caminho à floricultura ela encontra algumas pessoas, encontra um amigo, e a grande sacada desse livro, né, o que Virginia Woolf fez nesse livro, foi uma proposta de desenvolver uma narrativa em fluxo de consciência. E para mim, assim, eu vou fazer aqui uma metáfora, né, eu acho que uma explicação ao meu modo de ver o livro, e aí vocês podem complementar, né, de acordo com o que vocês imaginam ter sido. Mas assim, a partir do momento que Clarissa tá, né, na rua, então, nesse caminho da floricultura e chegando lá, né, encontrando amigos ou pessoas e vendo as coisas, o que seria o fluxo de consciência? Tudo que ela tá pensando e o que ela tá vendo. E à medida que ela faz esse trajeto, o que a Virginia faz? Passa do que a Clarissa está pensando à cabeça de uma outra pessoa que está nesse caminho. Por exemplo, um outro personagem que ela encontra ali na praça, e aí passa a ser essa outra pessoa a ser a pessoa, né, que o narrador, a mente pensante que o narrador passa a tratar, e daí a outra pessoa, sem explicar pra gente quem é essa pessoa que está pensando. É a escrita, gente. Agora tem que esclarecer como é que é o estilo narrativo, o fluxo de consciência. Isso, que é um isso dos fluxos narrativos mais difíceis que tem de ler. Ele não é simples, por quê? Nós temos o fluxo de consciência, nós temos os rudimentos de memória e nós temos a literatura tradicional. Essas literaturas introspectivas, como elas são? Os rudimentos de memória são um livro onde os acontecimentos vêm e eles são formados de acordo com as memórias dos personagens. Os personagens vão tendo reminiscências do que se passou, da memória, ela está no plano atual e do plano atual ele volta para o passado e vai descrevendo aqueles momentos passados da vida dos personagens e você vai montando um quebra-cabeça exatamente com aqueles pensamentos. Então é mais difícil do que um livro linear. E o fluxo de consciência, ele é o quê? Nada disso. O fluxo de consciência... É tudo que vem de maneira errante na cabeça do personagem. Não interessa no fluxo de consciência o que os personagens estão fazendo. Interessa o que eles estão pensando. O que eles acham, quais são as impressões deles... Da onde que... O que eles estão lembrando. O que eles estão lembrando. E em meio a isso, o que está acontecendo ali na hora. Mas porque tem disso também. O livro não tem. O fluxo de consciência, ele é muito mais amplo. Ele é passado, presente e as impressões que a pessoa vai ter para o futuro, que ela está pensando que vai acontecer. Então, ela foge de dimensão do tempo. O rudimento de memória, ela é do presente, volta para o passado para você entender o presente. O fluxo de consciência não tem isso. O fluxo de consciência, ele é aberto. Ele não tem
um espaço temporal. Você pode estar pensando um pensamento aqui agora, como você pode retornar para o passado, como você pode imaginar uma coisa, estar preocupado com algum tipo de receio, uma coisa do futuro. Sensacional isso nesse livro. Mas é difícil. E além disso, o que a Virgínia faz? Ela não se detém à personagem Clarissa. Não. Ela vai pulando de cabeça em cabeça. O fluxo de consciência do personagem tá vindo. Vem o fluxo de consciência da Clarissa, daqui a pouco ela tá lá no sétimo. Tem um outro personagem que aparece aqui, aí daqui a pouco ela passa pro fluxo de consciência daquele personagem. E daqui a pouco ela tá lá no Peter Walsh. Ela não bagunça os fluxos de consciência. Não é aquela coisa tipo assim, que ela tá com um aqui, outro, não. Ela alterna, ela vai variando. Ela meio que vai separando por capítulos. Não, ela separa esse aí. Trechos, ele não momentos. É bagunçado, mas é uma coisa assim que requer muita concentração. É. Porque o livro não é um livro dinâmico, ele é um livro estático. Ele é passado num dia e ele tem esse fluxo dos rudimentos de memória, do fluxo de consciência. Ele te requer uma atenção e uma análise dos pensamentos dos personagens para você tirar suas conclusões de acordo com aquilo que você está vendo, do que a Virgínia está expondo, do que ela imagina, dos personagens. Ela joga o esboço e você que tira suas conclusões. Existe, para mim, Quem é Clarissa? Existe uma certa confusão, pelo menos no início, em relação a quem é que estava pensando, até porque, por exemplo, a Clarissa sai, passa por um parque, passa por outro parque, encontra o amigo, o Hug, no meio do caminho. Sim. Depois ela cruza com Septimus, que não é uma pessoa que ela conhece, e aí isso já transfere aí no meio tempo vem pra narrativa do Septimus, aí daqui a pouco volta pra Clarissa de novo. Olha, esse livro, ele tem no final um material de apoio, e esse material de apoio diz que a ideia original da Clarissa são pessoas que estudaram sobre ela. Era exatamente montar um livro com 2 personagens. Ela tinha a ideia, a Clarissa e o Septimus. Só que esses 2 personagens não se encontrariam nunca. E realmente no livro eles não se encontram. Não se encontram. Eles não têm uma junção. Inclusive, alguns personagens que se encontram com ambos, alguns personagens se conhecem, que conhecem esses 2 personagens, mas os 2 personagens em si eles não se conhecem. Inclusive os médicos do Septimus. Eles conhecem Clarissa. O William Bradshaw lá, ele conhece a Clarissa, ele vai à festa. Ele é o médico do Septimus, mas a Clarissa não conhece o personagem. Isso. Então vamos falar um pouquinho quem é essa tal Clarissa. Seria uma senhora, nesse momento aqui. 50 e poucos anos. Isso, uma casada. Filha de 19. Isso. Não, 19 não, 17 anos. É uma filha, né, casada com o Richard Dalloway. Esse Richard é um aristocrata, é um cara... É um homem que frequenta do parlamento britânico. A sociedade, né? A alta sociedade inglesa. Isso. É um homem de posses e também da política. Da política. E eles têm juntos uma filha chamada Elizabeth, que tem 17 ou 18 anos. 17 anos. Isso aí. E aí a gente tem um outro personagem que a gente já mencionou aqui algumas vezes, que é um personagem muito importante para o livro, que é o Septimus. Esse cara, ele é casado com a Lucrezia italiana, que é o apelido Rezia. Isso. E ele, né, ele tá vivendo um problema psicológico, psiquiátrico muito grave. Logo no início do livro, eles estão tendo um diálogo, né? Ele e a esposa, porque ele está a caminho do psiquiatra, porque ele voltou da guerra. Um veterano de guerra. Ele surtou psicoticamente. A guerra, praticamente, a guerra pode fazer isso com as pessoas, porque simplesmente a guerra mexeu com alguns valores que ele tinha e esvaziou a personalidade dele. Não sobrou nada nem pra ele, nem dele. Teve uma grande perda, que foi o amigo dele, o parceiro dele, né? Ele simplesmente esvaziou. A Clarissa, num ponto do livro, ela fala que muitas vezes ela se sentia esvaziada. Algumas discussões com o marido, que ela saía dela, ela simplesmente fugia. Ela se esvaziava emocionalmente. E depois ela se recuperava. Só que o Septimus, ele foi completamente esvaziado, ele nunca conseguiu se recuperar disso. Ele simplesmente não teve volta. A guerra simplesmente esvaziou ele tanto, a personalidade dele, os objetivos. A alma dele foi esvaziada, mas ele nunca conseguiu recuperar isso, ele não conseguiu preencher aquilo de novo. Ele está tendo um quadro muito grave de um transtorno pós-traumático,
traumático, com uma psicose, ele com tentativa, com tentativa de suicídio, enfim. E aí ele tem esse psiquiatra, né, que eles buscam logo no início do livro e começa um tratamento. Então, nós temos também uma crítica aí no livro à condução desse tratamento, né, psiquiátrico que é realizado. Os psiquiatras não têm um aspecto humano muito grande em tratar com isso. Eles tratam isso de uma forma muito burocrática. Aquele tipo da pessoa é como as pessoas antigamente faziam lobotomia no paciente, um paciente psicótico. Eles faziam lobotomia, eles tratavam a pessoa de acordo com critérios muito objetivos. O ser humano você não pode tratar com critérios objetivos, você está tratando com a pessoa, você tem que ser subjetivo, você tem que tratar como um ser humano. Saber que você está fazendo, não é uma fórmula matemática, você soma 2 mais 2 vai dar 4, não. Com um ser humano você tem que saber que aquela fórmula vai dar 5, vai dar 6, vai dar 7, vai dar 8, vai dar 3, vai dar 1,5, vai dar 2,5. É muito variável, cada pessoa vai reagir a um tratamento de uma forma, você tem que buscar a melhor solução para a pessoa. Eles não tinham essa humanidade. Não. Foi no mínimo negligente, né? No mínimo. Muito. E tá esse casal vivendo, né, um sofrimento muito grande, essa esposa com expectativas, com desejos inclusive da família aumentar, sim. Enfim. Da recuperação do marido, de uma vida de casada. Ela queria ter uma vida de casada. casada que ela não tinha. O marido não tinha condições de proporcionar pela doença. E o marido com uma certa frustração, porque ele não conseguia proporcionar isso para a mulher, porque ele casou sem estar muito apaixonado com ela, mas de boa fé, ele gostava dela. Isso, e aí a gente tem então esses dois grandes personagens. E a gente tem outros, né? Os dois, digamos, os nortes, né? Dois troncos, né? Protagonistas. Os personagens sustentam o livro. Os outros estão em volta. Mas também tem personagem muito importante fora esses dois. Isso. Então, tem inclusive que um não é nem personagem, que é a grande chave do livro todo, né? Que é o tempo, é o relógio. As batidas do relógio. O relógio elas são muito bem delimitadas. Terceiro grande protagonista nesse livro. O tempo é trabalhado em praticamente todas as obras de Virginia Woolf. E foi muito bem trabalhado nesse livro também. Através do Big Bang, né? Também, que foi uma simbolização, né? Das batidas do relógio, inclusive. Que demarcava também as atividades, o que eles estavam fazendo, o que eles deveriam fazer. A questão das horas norteavam todos os personagens. O aspecto temporal do livro ele era muito marcado pelo relógio e pela questão das horas. O livro passava por um dia da vida dos personagens. Então esse um dia, não era aquele um dia perdido, era um dia que tinha, tal hora fulano está fazendo isso, tal hora isso, tal hora isso. Tal hora é hora do almoço, hora tal, hora que fulano está no médico, hora tal, hora isso. Então isso no livro era um detalhe que marcava muito. Mas era um dia... batidas do Big Bang. Era interessante assim, porque é um dia comum. É um dia que a Clarice está se preparando para uma festa, que vai dar uma festa, inclusive o livro encerra com essa festa que ela está dando na casa dela. Mas o grande barato, né, do livro, que inclusive é maravilhoso, eu adorei, são esses pensamentos, relembrar essas histórias das pessoas que ela recorda do namorado, do ex-namorado que aparece à casa dela. Isso, ela faz um rudimento de memória e ela volta à infância dela. Isso. Um dia acontece muita coisa. Né? Isso, então temos... Não acontece, um dia ela se lembra... Eles se lembram de muita coisa. Isso aí. Eles se lembram. Porque é um dia comum. Você vê que não é um dia especial, né, de acontecimentos. Aliás, nisso eu faço um paralelo com relação a essa parte do fluxo de consciência e com relação às batidas do relógio. O fluxo de consciência do livro, ele não é linear. Ele é passado, presente e futuro, ele se movimenta. Agora, com relação ao desenvolvimento da trama, desse um dia que o livro se passa, no aspecto cronológico, ele é extremamente linear, marcado pelas horas do relógio. Isso aí, realmente, ela tem esses dois aspectos. Um aspecto, ele não é linear. Um aspecto, ele vai e volta. O tempo todo. E o fluxo de consciência é muito difícil você ter um fluxo de consciência linear. Como é que você vai pensar linear, gente? Você vai pensar, não, eu nasci, fiz isso. Já não acontece. Você volta... Né? O fluxo de consciência, ele vem à sua cabeça e você tem. Agora, de forma a parte cronológica do livro, isso aí, ela colocou da forma como é.
realmente isso aí é linear. Como é que aquele dia se passa? Aquele dia se passa é linear. Isso ela não bagunça o livro, senão ela bagunçaria o livro. Ah, senão e é o ninguém que entenderia. demarca as atividades mais importantes se do ela livro, botasse- inclusive até o momento da chegada da festa, né? Se ela botasse de dia, depois de noite, depois de dia... Que a o gente ia objetivo perder do o livro, livro uma é bagunça. ela vai preparar uma festa à noite. Então tudo acontece e o final você já espera que vai E convertir nesse naquilo dia, ali. gente, nesse dia, muitos personagens aparecem nesse livro. Pra eu conseguir me localizar bem, eu tive que fazer isso. A gente anota. Organiza até os E nomes. passou Não, essa pra eu cola ficar pra melhor. gente. Passou essa cola pra É um gente. histórico, um inventário de personagens pra eu não ficar É importante. perdido, porque Até porque os nomes dos personagens são muito parecidos, né? é um livro curto, não é um livro de 1000 páginas. Um livro de 1000 páginas você se familiariza. Um livro de 400, 500 páginas você se familiariza com os personagens, você convive muito mais tempo com eles. Esse livro são poucos personagens. São rudimentos de memória. A pessoa se lembra de um personagem aqui, do personagem ali, do personagem lá. Para você não se perder nisso, é importante bom anotar. fazer. Eu quis Sim. fazer, porque senão eu ia ficar perdido. Uhum. Dependendo do livro, não é necessário, porque os personagens, a trama, ela é dinâmica. Se for dinâmica, o livro não tem essa perda de identidade com os personagens. É mais fácil você se identificar com eles. Mas nela, eu tive que fazer essa colinha. É. Necessário. Assim como Não, no colinha. Conversa na Catedral, a gente fez a colinha também. Conversa eu fiz no início, mas depois eu nem fui muito adiante. Conversa depois eu já desenvolvi. Mas você sabe que assim como eu achei no Conversa na Catedral difícil no começo, depois que eu peguei o ritmo e eu já estava familiarizado com outros livros dela, depois que eu peguei o ritmo já foi. Da metade pro final, ele fica muito tranquilo, né? A gente se Ele adapta fica ao estilo. muito complexo no começo, mas depois ele vai. Depois a gente entende a dinâmica do funcionamento e Virginia vai. Woolf tem um estilo muito original. A gente tem que se adaptar ao estilo dela. Depois que a pessoa pega o ritmo, ela vai. E ela É uma leitura trabalha difícil. com esse estilo em todos os outros livros dela. Só Mas a as pessoa- ondas que eu acho que é um pouco diferente, porque já não tem tanto fluxo de consciência, mas é uma leitura mais fragmentada, porque são 6 personagens, então a narrativa ela gira em torno desses 6 personagens e vai alternando as histórias o tempo todo. Não tem tanto fluxo de consciência, mas já tem uma outra dinâmica que é tão difícil quanto, entendeu? Me lembra muito Conversa na Catedral. Ela não tem uma escrita que você possa ler sem estar com tempo e com um emocional para se dedicar ao livro, porque o livro dela exige muita atenção. A Virginia é uma autora que ela exige concentração. Ela não é uma autora que você vai ler ela no ônibus. De jeito nenhum. Nem pensa na possibilidade. Para retomar aqui os nossos personagens. O meu trecho, né, assim, minha cena preferida foi a cena da senhorita Kilman com tanto a Clarissa, mas especialmente com Elizabeth. Eu amei. A senhorita Kilman é a preceptora da filha da Clarissa, que é Elizabeth. E ela, de certo modo, assim, é uma mulher que faz uma disputa da Elizabeth com a Clarissa, né? A Clarissa cede um pouco, né? Mas sente um pesar, um rancor por ceder a filha à senhorita Kilman, que A filha gosta dela. né? A filha gosta, e a Clarissa tem a sensação de que é uma mulher que toma a filha, que pega Sim. a filha para ela. Mas existe uma cena em que a menina faz uma recusa dessa mulher, né? Na confeitaria. Isso, e eu achei assim a cena gloriosa do ponto de vista assim, psicanalítico, a forma como essa menina faz essa recusa também dessa mulher é muito sensacional, eu amei. E tem outro personagem também muito interessante, que é o Peter Walsh, que é um ex-namorado da Clarissa, que aparece voltando da Índia, porque eu acho que é interessante a gente também fazer um contexto histórico, né? 1923, o cenário político da época, né? Que é o fim da Primeira Guerra Mundial, que aqui no livro é só chamado de guerra, porque a gente, Não né, teve nesse uma outra momento, guerra. não se sabia que haveria Segunda Guerra Mundial, então só é a guerra, Sim. né?
E, além disso, também, a Índia era colônia da Inglaterra, havia um conflito. Nossa, deixou de ser colônia muito depois, gente, mais de 20 anos depois. Pois é. A Índia era uma colônia bem... E esse Peter Walsh está voltando da Índia, de uma viagem à Índia, né? Ele morava lá, tem uma questão lá de... É meio um namorador, né? Assim, é um conquistador. Né? Eles são descritos muito, ou tanto ele quanto o Richard são descritos muito bonitos. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação. Belos, né? Belos, os dois. Peter tanto Walsh, Richard nem tanto. Mas Peter eu Walsh tive essa era um questão, homem essa descrição estética. Eu achei que- interessante como ela descreve Ele sempre os foi dois homens. apaixonado por Clarissa Dalloway, Clarissa Perry, solteira. Mas ele foi rejeitado. Clarissa era uma mulher com uma certa linhagem social. Ela necessitava seguir isso. Então a Clarissa, de uma certa forma, ela não se identificou muito com Peter em vários aspectos. Ela preferiu o Richard. Peter nunca se recuperou disso. O livro inteiro, ele deixa muito claro, no fluxo de consciência dele, Na juventude que ele carrega mal na juventude resolvido dos essa três, rejeição. eles já eram amigos, né? Já Inclusive tem eram. a Sally, que é uma personagem importante Sally também. é a melhor amiga de Clarissa, Com quem ela teve um romancezinho também, porque ela anuncia né? alguma coisa platônica. Que eu acho que é Porque a uma coisa Virgínia- maravilhosa que a Virgínia É uma coisa que a faz, Virgínia ter essa coloca, porque a Virgínia coisa, também era assim. essa ela coisa era muito liberta do envolvimento meio- com as mulheres Ela era dos meio, a personagens. Virgínia era bi, então ela deixa isso, ela joga essa vibe no livro. E ela faz a mesma coisa no Farol, no Ao Farol, tá? Com duas personagens também A importantes. Virgínia, ela é uma... Para você escrever sobre fluxo de consciência, a pessoa tem que ter alguma familiaridade com os pensamentos dos personagens. Eu acho que Senão os ela personagens não vai eles jogar. são construídos de certa forma com algumas peculiaridades, familiaridades de pessoas Agora, do cotidiano da Virgínia. Como era o relacionamento da Clarissa com a Miss Perry, que era a preceptora da filha. As duas não se afinavam, elas não se aceitavam, elas não se toleravam. Por quê? Clarissa era uma mulher de uma classe social alta, mas um pouco frustrada, tanto que o título dela tem nas rudimentos aqui, eles falam, o título da Dalloway vem de duas palavras em inglês, Dally, que é desperdiçar tempo, e way, que é caminho. Uhum. Então é a pessoa que anda gastando tempo, porque não é uma pessoa ocupada. Uhum. Então a Clarissa, ela tinha um certo Isso. vazio na vida dela, que a vida dela não era ocupada. Então era aquela mulher assim, aquela mulher rica, mas que se sentia Na verdade, fútil, ela se sentia improdutiva. fica até, inclusive, nesse momento da juventude, tem essa coisa, inclusive no livro é descrito isso. Ah, se eu me casasse com o Peter... A vida o Peter dela faz essa coisa, é né? confortável, estável e vazia. Então ela tem Era um muito vazio. cômodo essa questão, né, do casamento do Richard, de toda aquela estrutura e tal, aquela vida ali, ou de viver uma aventura com o Peter Walsh. Mas ela não conseguiu preencher a vida dela com o casamento. Então ela tinha um certo vazio. E como que era a Miss Tillman? Tillman era uma mulher de classe social mais baixa, que sofreu muita discriminação, porque a sociedade daquela época, ela se assemelhava um pouco à sociedade vitoriana. A sociedade vitoriana é uma sociedade quase que uma sociedade de castas. Ela não é uma sociedade de classe. Ela é uma sociedade que ela vê você pela linhagem que você nasceu. Não é por você ter dinheiro ou não. Ela te classifica muito A pela senhorita linhagem. Kilman é aquela que batalhou, que mas tem ela- paixões, né? Que ela vive à base Mas das ela paixões. se sentia injustiçada pela sociedade, porque a sociedade não pegava o que ela tinha de melhor. A sociedade simplesmente era uma sociedade quase que de castas. A Virgínia Mas criticava ela- muito ela- isso, né? Mas Ela do veio, ponto a de crítica dela vista- veio É o pra fazer essa aspecto crítica. sociológico do livro, é o aspecto social que o livro critica. Ela Então, quer as duas criticar filhas- isso. A Miss Tillman era uma mulher extremamente ressentida com a sociedade que ela vivia. Porque essa sociedade que ela vivia não eram simpáticas com as pessoas que tinham nascido como ela. Isso, mas do ponto de vista da própria Clarissa, né? Quem era Clarissa? Clarissa era uma mulher fútil, sem propósitos, sem paixões, sem interesses. Não aquela mulher fútil assim. Completamente fútil. Totalmente fútil. Ela não- Mas ela não era aquela fútil assim,
fútil. A questão é que sem quando a gente tá o dentro objetivo da dela. cabeça dela, É. a gente vê que ela tem pensamentos que, né, que são mais profundos. Sim, algumas Mas do ponto de frustrações. vista- Ela que tem ela é algumas fútil, frustrações. Mas que ela gostaria de ter sido Isso. diferente. E a vida E aí dela não ela levou faz pra um isso. paralelo com a senhorita Killman, que é uma mulher que vive aguerrida, que fez conquistas, mesmo não tendo E socialmente. que a sociedade não dá um reconhecimento que ela Exatamente. queria. E isso aí, ela tem um ressentimento muito grande. Não vou dizer que ela é recalcada, Eu tô, ela é ressentida. eu tô falando porque pelo recalcada é olhar diferente. da Clarissa, É. né? Pelo olhar da Clarissa. Eu acho que existe uma certa admiração em relação a outra mulher que vive movida pelos seus próprios Isso aí aumenta ainda propósito. pelos seus próprios meios. Sim. o Enquanto vazio que ela a tem. Clarissa nunca conseguiu nada Tava por tudo ela pronto. própria. Tava tudo A Clarissa pronto. nunca precisou de nada. A Isso. Clarissa, ela sente... Nem aquela- as festas é o eram vazio. pra ela. Ela fala que ela fazia as festas por conta do marido. Que Ela era, fazia que era aquela festa, questão de envolver ali E os nem políticos. isso fazia. Por isso que a futilidade dela era uma futilidade relativa. Ela era aquela mulher que ela tinha uma vida fútil, de acordo com que a vida dela determinou que fosse. Mas ela se sentia vazia com essa vida fútil. Ela queria alguma coisa a mais, mas ela não tinha como fazer. Porque a sociedade que ela vivia não era uma sociedade que permitia à mulher ser algo além do que ela era. A Nós sociedade temos era outras meio- personagens aqui com outro perfil. A Sally, É, totalmente mas- aventureira. Não, e a outra lá? A Sally, Inclusive, depois acaba se casando com um rico lá e tem 5 filhos ainda. Exatamente isso. A Sally era aquela mulher que na juventude ela foi vanguardista. mas que num Exatamente, determinado depois momento da ela vida, virou uma ela já mulher não pôde mais ser tradicional. vanguardista e ela teve que assumir isso. Porque a sociedade naquela E época... quem ficou aventureiro ficou sozinho, o Peter Walsh. Peter Ele Walsh, foi nós aventureiro, temos teve várias uma mulheres. outra mulher lá, né? Aquela que é a Cicerone lá do primeiro-ministro que chega e tal, que é uma mulher que tem um papel sim. social e político importante, Sim. entendeu? Então nós Eu acho temos que eu sei Inclusive, quem é. a Mulheres- Clarissa fica enciumada porque o Isso. Richard foi no almoço isso, dela. nós temos Millicent- mulheres poderosas Millicent no Bruton. livro. Então Bruton, eu não Millicent sei, Bruton. entendeu? Eu acho que vai além dessa questão da mulher não podia. Eu acho que tem um pouco Eu acho além que é questão de disso, assim. escolhas. Millicent Eu Bruton, acho que ela Eu foi acho que a questão de crítica escolhas. que a Virgínia quis fazer, assim, vai além A exclusivamente Millicent disso. Bruton era o seguinte tipo de mulher. Era uma mulher influente, mas era uma mulher influente não porque ela tinha assim, grandes feitos. Ela era influente porque ela era bem nascida. Porque a sociedade colocou ela naquela posição. Naquela época, a sociedade inglesa daquela época era meio de castas, era muito parecida com a sociedade vitoriana. A sociedade inglesa é tradicional. Até hoje ela guarda um resquício disso. Ela não é assim mais, mas ela tem um certo resquício. É a sociedade mais conservadora que tem. E naquela época, 1923, ela guardava muito. Ela estava recém-saída da sociedade vitoriana. Daquela sociedade que era completamente de caça. Sociedade vitoriana, isso aí remete àquele outro livro nosso, Jude, o Obscuro. Jude é um livro que mostra isso com muito rigor. A sociedade de castas da época vitoriana, onde você nasceu com uma determinada linhagem e daquela linhagem você não sai mais. Era aquilo ali, você vale de Só que acordo você já com o que você vê nasceu. ali uma coisa diferente no horizonte que já começa a ser trabalhado na filha dela. Não, ali é o vejam- seguinte, a sociedade estava querendo mudar, mas ela Total. ainda não tinha chegado nesse patamar. Gente, Ele ainda tinha muito resquício. o disso. que vocês que leram Virginia Woolf, que leram Miss Dalloway, pensam a respeito? Porque vocês viram que aqui surgiu um impasse, né? Total. O que Mas é natural o que a que isso gente aconteça. acha, claro, que Esse Esse livro, um dia, ele- esses rudimentos de memória dos personagens, ele é uma certa espécie de retrato da sociedade que a Virginia viveu naquela época. E que Ela ela tava mostra tentando muito desconstruir. bem, cada um É, pensa eu alguma não sei. coisa. Não dá tempo mais da gente ficar aqui batendo boca para chegar a um consenso. Eu porque achei também que dos livro livros não dela... é consenso. E acho que é um bom começo. Pra quem quer Também começar acho. a ler Virginia Woolf, eu Também acho acho. que esse livro aí É o seguinte, já é um bom uma começo. leitura, não é muito difícil. Para quem Não, quer começar a acho que Virginia dos Woolf, dela eu acho que é um dos mais Também, fáceis. é também um dos achei. livros que a pessoa pode começar a ler. Quem quiser começar, super. É gente isso, indica. gente. A gente fica por aqui. Se vocês quiserem comprar esse livro, é só usar o link aqui na descrição. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.